2 Pedro 1, né? Nós vamos aí para o 19, 21 até o 21. Amém? Amém, gente? Estou bem desanimado hoje. Vamos lá. Diz assim, ó. 2 Pedro 19 diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas. Ó, presta atenção. A qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e as estrelas da alma apareçam em nosso coração. 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, a Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Engraçado, né? Está vendo por que você deve acreditar nos profetas? Porque na realidade o profeta foi um homem inspirado pelo Espírito Santo. Não sou eu que inventei a profecia, nem ninguém inventou a profecia. Alguém foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus escolheu alguém e falava para essa pessoa, e essa pessoa transmitia as pessoas na época, por exemplo, Moisés falava para o pessoal no deserto, né? Aí, então vamos lá. A pergunta é: onde está e quem fez a primeira profecia? Alguém sabe isso? Primeiro foi Deus. Onde está? Parabéns. Gênesis 3,15, Deus que fez uma profecia. Ele diz assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, né? E a tua semente, e a sua semente, ou a tua semente. Esta ele ferirá a cabeça, né? E tu ferirá o calcanhar. Então, Deus diz assim, quando Deus fala assim, você tem que pensar assim, mas que profecia bem estranha, né? Profecia de serpente, profecia de mulher, né? Porque ele é bem claro. Olha só, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. É interessante, né? Essa profecia, na realidade, ela vem ligada a Jesus, que queria pisar a cabeça da serpente. Quando Jesus diz assim, quando Deus diz assim, que fala de serpente, Deus automaticamente ele anula literal o animal que é a cobra. Ele está falando de Satanás, certo? Quando ele fala de mulher em profecia, mulher é a igreja. Então a igreja pisaria na cabeça da serpente. Você sabe quando isso aconteceu? Isso aconteceu quando Jesus foi para a cruz e disse assim: está consumado. Jesus falou assim: está consumado. Quando Jesus falou isso, automaticamente, o que ele fez? Jesus ele puxou para si todos os pecados. Ele liberou o homem do pecado. E o inimigo não queria que Jesus morresse, porque ele sabia que Jesus ele iria ressuscitar, né? Então presta muita atenção para você ver. Quando ele falou assim, ele falou assim: ó, você vai ser a cabeça esmagada. Então, Jesus pisaria na cabeça da serpente. Isso aconteceu quando ele está consumado. Mas ele tem a segunda parte que diz assim: que ela feriria a cabeça, né? Feriria o calcanhar da igreja. É muito fácil você entender. Quando Jesus ele foi crucificado, ele foi assim, bonitinho, arrumadinho, foi? Será que foi? Não. Jesus ele foi com uma coroa de espinho na cabeça, né? Já estava ali sendo ferido e teve pés e mãos furados. Ali, a serpente de Satanás estava ferindo o calcanhar de Jesus. Então, serpente, Satanás, mulher, igreja, semente, Jesus. Certo? Deu para vocês entenderem? Então, quando Jesus pisou na cabeça da serpente, né, ele liberou todo mundo do pecado. Ele puxou para si o pecado na realidade. Mas a serpente feriu Jesus, né?
ele feriu Jesus na cabeça. Jesus carregou uma coroa de espinhos, né? E teve pés, igual furados, com prego. Aí estava sendo furado. Só que isso aconteceu, mas Jesus, ele venceu. Jesus venceu essa batalha. Certo? Estamos vivendo numa era dos acontecimentos e profecias. Hebreus 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Olha, presta atenção que interessante. Quando Deus, naquela época de Moisés, queria falar com aquele povo no deserto, Deus usou Moisés, usou o profeta. Quando ele quis falar sobre o dilúvio, ele usou Noé. Quando ele quis falar sobre, ele quis levar a mensagem para Nínive, ele usou Jonas. Só que para nós, para mim, para vocês, Deus usou o próprio Filho, porque foi Jesus que disse isso aqui, ó, que haveria terremotos, haveria pestes, que é doenças, né? Doenças, né? E que pai mataria filho, filho mataria pai. Isso já vem acontecendo, né? Então, quando quem falou isso para nós foi o próprio Filho, foi Jesus. Jesus que disse isso. Quando antigamente quem falava eram os profetas, mas quem disse para mim e para vocês foi Jesus, foi o próprio Filho. Somos privilegiados. Você é privilegiado, você sabia? Porque você está vivendo dentro das profecias de Jesus Cristo. Isso que está acontecendo, gente, as profecias é de Jesus. Jesus falou o que ia acontecer. Não pense que você está coincidência, não. Jesus está às portas. Estamos presenciando coisas preditas pelo Filho. Eu acabei de falar. O que nós ouvimos foi direto de Jesus, não foi de profeta. Jesus, ele foi profeta, Jesus é sacerdote, sumo sacerdote, Jesus é Deus. Então nós ouvimos isso de Jesus. Tem você acreditado nas profecias? João 14, 29 diz assim: eu vou dizer agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Você entendeu por que Jesus falou? Porque hoje está acontecendo. Jesus falou lá 2000 anos atrás. É para que nós possamos acreditar na profecia. Nós estamos dormindo, gente, perdendo tempo, e as profecias estão acontecendo nessa volta. A vez que eu perguntei se alguém tinha feito plano, porque nós estamos dentro dos planos da vida, queremos casa, queremos trabalho, correria, tudo, estamos esquecendo dessas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por incrível que pareça. Eu não estou dizendo vocês, não, eu também vocês me preocupam com isso. Se os fatos acontecessem antes das profecias, as profecias, irmão, não teriam lógica. Entendeu? Se acontecesse, se eu fosse falar alguma coisa que já aconteceu, não seria profecia. Muitas profecias de Jesus foram ditas antes dos acontecimentos, para que acreditemos que Jesus é o profeta dos profetas. Acabei de falar, Jesus ele é profeta, né? Jesus é Deus. Jesus é sacerdote, Jesus é sumo sacerdote. Hoje Jesus se encontra lá no céu, né? Intercedendo por você. Ele é o sumo sacerdote e Deus. Foi profetizado que haveria guerra, terremoto, pai contra filho, filho contra pai e falta de amor. Olha, falta de amor. Olha onde Jesus tocou na ferida, né? Porque muitas vezes, eu estou falando, eu tenho até vergonha de falar, mas muitas vezes a gente está em pé ali na porta, as pessoas passam e tem nojo de pegar na mão da gente. Isso não é amor. Infelizmente, me perdoa o que eu estou falando, mas o amor que Deus disse é isso aí. Tá, vocês estão vendo, sabe, qualquer, vou dar um exemplo para vocês, mas